Olá, mais um Politicast no ar e hoje eu convidei para bater um papo aqui com a gente sobre política nacional, sobre política aqui no estado do Rio de Janeiro, o vereador do Rio, Marcos Dias, que além de vereador aqui no Rio, é membro do Diretório Nacional do Podemos, secretário-geral do partido e também acabou de me contar que pré-candidato ao Senado. Então nós vamos ter muito assunto para tratar aqui, né, Marcos? Verdade. Coisa boa estar com você aqui no Politicast, esse canal de sucesso para todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil, na verdade, né? A política acompanha, a sociedade acompanha. Estamos aí para falar de Brasil, falar de Rio de Janeiro, falar de tempos bons para o nosso povo. Então vamos começar logo quente. Marcos, a gente tem uma eleição aí que está muito polarizada, né? Hoje você tem uma polarização muito forte, repetindo um pouco o quadro de 2022, entre Lula e agora o Flávio Bolsonaro, que foi, digamos assim, ungido a candidato pelo pai em dezembro do ano passado. O Podemos é um partido que, a priori, não tem candidato ainda, mas eu imagino que vai tomar um lado. Vocês têm discutido isso nacionalmente? Quer dizer, para onde o Podemos vai? Bethlen, diante do que está acontecendo no Brasil, do descaso, do desmando, de todos os problemas graves que esse governo tem causado ao país, não se pode nem pensar em outra opção. Nós somos de direita, somos conservadores e a nossa aliança certamente vai estar de direita. Como você bem falou, as convenções ainda serão lá na frente, isso. O partido tem quadros qualificados para apresentar para as disputas, tanto nacionais como estaduais, mas, de certo, nós estaremos em campo distinto ao que está hoje. Porque hoje nós estamos vivendo um caos, o país está mergulhado numa catástrofe tremenda e nós não podemos continuar. Então, nossa tendência certamente é direita e direita sólida, certa do que quer, sem erro. Marcos Dias, você acabou aqui me contando aqui nos bastidores, eu estou já expondo, você é pré-candidato ao Senado agora em 2026. E essa eleição do Senado, na minha opinião, vai ser uma eleição assim, diferente, né? Até então, o candidato ao Senado era uma eleição morna, em que as pessoas davam pouca atenção, às vezes era o último voto que o cara decidia, era o voto ao Senado. Em função de tudo que está acontecendo no Brasil, essa eleição do Senado, na minha opinião, vai ser uma eleição à parte. As pessoas vão olhar bem o candidato ao Senado e ver o que esse candidato pensa para poder escolher o seu voto. Eu queria, se você não se incomodar, fazer algumas perguntas a você em relação a alguns temas que são espinhosos, mas que eu acho que é importante, já que você está se colocando como pré-candidato ao Senado, acho que tem alguns temas que são muito importantes, começando pela questão do STF, que eu acho que vai ser um divisor de águas, né? Hoje, em função de tudo que está acontecendo no Brasil, principalmente alguns escândalos envolvendo, não estou culpando ninguém, mas né, tem indícios muito claros de ministros do Supremo, inclusive envolvidos no escândalo do Banco Master, as pessoas têm suscitado muitas dúvidas em relação a esse, digamos assim, a esse tamanho que o STF tomou no Brasil. Não, o STF basicamente virou uma espécie de oráculo nacional, né? Tudo passa por ali. Qual a sua opinião sobre isso? Quer dizer, o que se deveria fazer para a gente voltar a ter no Brasil digamos assim, digamos assim, um mínimo de equilíbrio novamente entre os poderes? Só um pequeno ajuste, né? Na verdade, eu não me coloquei candidato. Isso é uma decisão do partido. Então, quando eu preciso destacar que é uma decisão da Executiva Nacional, do Diretório Nacional, do Estadual. Então, o nosso nome foi escolhido aqui no estado do Rio de Janeiro porque eles entendem que eu estou preparado para representar a sociedade fluminense ali em Brasília. Quanto ao que você tem dito, Bethlen, realmente não dá mais para continuar do jeito que está. O STF, de uma forma desprezível, vou usar esse termo para ser elegante, tem feito o caos no nosso país. Ele ultrapassa em todo instante o que deve ser feito, o dever do STF.
que está ali para ver sobre a constitucionalidade e mais nada do que isso. Só que hoje ele está governando. Então você vê que eles interferem na política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Então quando o STF ele faz isso, essa intervenção, e de forma equivocada, as consequências estão aí. O Rio de Janeiro hoje é um resort da criminalidade, porque os marginais dos outros estados entenderam que podem vir para o Rio de Janeiro, ficar entrincheirados nas comunidades, porque existe uma decisão do STF que impede que a polícia atue nas comunidades. É só você ver isso no episódio que aconteceu no Complexo da Penha, ali no Complexo do Alemão, daquelas mortes. Uma grande parte daquelas pessoas que foram abatidas ali naquele combate que a polícia entrou e exterminou, eram de outros estados. Então, isso está certo? Não, e tem que acabar. Eu tenho muita cautela em falar esse tema, porque a gente não precisa ser desrespeitoso para marcar posição. A gente não precisa xingar ministro, nem ofender ministro. Eu não tenho essa prática, sempre fui assim, vou me manter até o final da minha vida respeitando os pares. Mas não dá para continuar. Não dá para continuar. Como é que um ministro que hoje está sendo... o nome dele está sendo toda hora citado no envolvimento com o Banco Master e outros problemas gravíssimos, ele tem poder de julgar ou de dar solução para questões tão importantes do nosso país? Não. Tem alguma coisa errada. Nós temos 513 deputados que são eleitos pelo povo, nós temos 81 senadores que são eleitos pelo povo, e a legislação ele tem que ser respeitado. O STF precisa respeitar o espaço dele. Nós não podemos continuar na contramão do que está acontecendo. Hoje todos têm medo do STF, todos têm medo. É para ter medo do STF? Não. Os poderes têm que se respeitar, tem que haver equilíbrio. Então ninguém pode ultrapassar a competência de ninguém. Mas nós temos visto decisões monocráticas que interferem diretamente na vida das pessoas. Nós vemos decisões de ministros que ele tem poder de polícia, poder de promotor e poder de juiz. É tudo concentrado numa única pessoa. Até quando, até onde nós vamos permitir isso? Então a nossa posição é muito firme, respeitando sempre, usando a nossa Constituição como carta magna, mas trabalhar com disposição. Entendo um momento muito apropriado para se discutir a política no todo. As leis que estão ultrapassadas, você vê, a polícia prende um meliante e ele daqui a pouco está solto nas ruas novamente. Então o endurecimento... Mas eu queria entrar nesse tema com você. Assim, eu acho que tem tanto assunto para a gente tratar aqui, então eu queria pontuar muito esse tema com você. Essa questão da legislação penal é uma coisa à parte, mas ainda sobre essa questão do STF, é muito importante que as pessoas entendam que nós vamos ter uma eleição agora para o Senado que serão 2 vagas, ou seja, 2/3 do Senado que está aí, que deveria ser o freio, né? Quem tem a capacidade de colocar um freio no STF é justamente o Senado Federal. Tá? Você, como pré-candidato ao Senado, você vai estar disputando uma dessas 2 vagas lá no futuro. O que pode ser feito? Porque eu vou dar um exemplo claro. Eu estou fora da política há muito tempo, mas eu lembro que quando eu fui deputado, eu fui membro de uma comissão que discutiu a nova lei de drogas do Brasil. E agora o STF está para votar justamente digamos, uma interpretação, como se pudesse interpretar uma coisa tão clara na lei, descriminalizando o uso de drogas. O que um senador pode fazer em relação a isso? Quer dizer, porque não é possível, um Congresso aprova uma lei, depois vem o Senado, depois vem o STF, da interpretação que ele quer, é isso? É inversão de valores, é inversão de responsabilidade. Como você bem falou, o senador está ali para cuidar disso, não é o STF. Quer dizer, o STF agora vai arbitrar numa questão como essa? Descriminalização da droga, do caso da maconha e o que vem atrás disso, está errado. E nós temos que ter posições firmes. O grande problema, Bethlen, o que a gente percebe, a gente que está na política, é aquela coisa chamada telhado de vidro. Tem muita gente boa, gente capaz, tá? Vou falar que são pessoas capazes, mas o telhado está tão sensível que se submete às regras do STF. Eu acho que acabou, né? Eu acho que
essa oportunidade dos 2/3 que serão renovados, a sociedade ela tem a oportunidade de fazer a história mudar. Realmente a sociedade, através do voto, nós somos totalmente a favor da democracia e através do voto popular, e não tem outro tipo de matéria que caiba para a sociedade brasileira. Nós somos um povo ordeiro, um povo feliz, um povo com vocação ao sucesso. Só está maltratado, só está sofrido. Então, realmente, o Congresso precisa se posicionar de forma eficaz, eficiente e cobrar a posição, sim, todos, cada um no seu quadrado, Bethlen. É um debate que a gente vai passar aqui muito tempo, mas o cerne da questão está isso, é garantir que cada um faça o seu papel. E assim, tem outras questões que aí eu estou estudando como apresentar, né? Porque quando você vê, agora nós temos exemplos recentes aí, a indicação pelo presidente da República. Quer dizer, o presidente ele indicou para a vaga no STF o advogado que o defendeu enquanto preso. Isso é um absurdo. Você também, então você é a favor de mudar essa forma de indicar ministros para o STF, né? Totalmente, tem que mudar. Não tem, ali é como se estivesse pagando os honorários da defesa que foi feita com cargo. Isso é um absurdo. A vitaliciedade também é outro assunto que não tem sentido. Entendeu? Por que não mandatos de 8 anos? Sim. Por que não? Por que essa coisa de tanto tempo? Está errado. E se está errado, tem que ser revisto. Entendeu? Ninguém está falando aqui em extrapolar poderes, não. É só um posicionamento, porque a necessidade está aí, Bethlen. E se nós continuarmos do jeito que está, ainda vai piorar mais ainda. Outra coisa que eu gostaria de ouvir sua opinião, dos 10 ministros que tem lá hoje, que está faltando um ministro na turma, né? O Luiz Roberto Barroso se aposentou e até agora não foi indicado ninguém para o lugar. Dos 10 ministros, se eu não me engano, o único que é magistrado de carreira é o Fux, que foi desembargador aqui no Rio de Janeiro, depois foi ministro do STJ e ministro do STF. Nós só temos, em 10 ministros do Supremo, se não me engano, um só é um magistrado de carreira. Você não acha que isso deveria ser um fator determinante para o cara ser indicado? Eu concordo com você em gênero, número e grau. A questão toda é que as mudanças elas têm que partir agora dessa renovação no Senado. Qualquer pensamento novo, ele tem que ter uma mudança. Porque as regras do jeito que estão tem que ser, o jogo tem que ser esse. Mas está errado isso, não pode ser, não é só... ele tem como é que se diz? É o conhecimento do direito, não é isso? É o notório saber. Notório saber. Notório saber ou notória indicação? Notória conveniência? Tem que acabar, pô. Entendeu? Tem que ser o camarada que tem carreira no judiciário. Eu penso assim, mas e aí os advogados que têm competência? Tudo bem, vamos estudar a regra clara para isso. O que não pode é pegar a pessoa por conveniência política, ideológica e transformar naquilo que nós temos ali hoje. É uma vergonha, é uma vergonha. Nós temos visto aí que cada vez mais a coisa anda de mal a pior. Então tem que ser pensado, mas tudo passa pela renovação agora, os 2/3. E nós temos que fazer uma campanha no Brasil todo para que essa renovação seja realmente propositada. Pessoas que não tenham medo. Tá? Não é com desrespeito, não é desrespeitando, não é xingando, não é ofendendo, não. É com posicionamentos firmes, colocando cada um no seu quadrado. O que a Carta Magna determina? Como é que tem que ser conduzido? É desse jeito. O que não pode, Bethlen, é uma pessoa que estava numa manifestação, ela tomar uma condenação de 18 anos, tantos anos, porque ela pichou lá com batom, está certo que ela fez? Não está errado. Tem que ser punida sim. E pega uma pena tão grande como essa. E outros que estão aí, privados da liberdade, pessoas que nem estavam na manifestação. Aquilo era um tumulto, gente que já participou de várias caminhadas, vários eventos. A gente sabe que tem ali todo tipo de gente. Você sabe que eu entrevistei eu não lembro quem foi exatamente, eu não lembro se foi o Felipe Cury, o delegado Felipe Cury, que foi secretário de Polícia Civil. Eu não lembro quem exatamente foi, então eu não quero ser aqui, digamos assim, incorreto de citar
uma pessoa de forma equivocada. Mas essa pessoa ficou na minha cabeça que ela me disse que fez uma pesquisa no Brasil inteiro e não tem um único preso por estar portando um fuzil que tenha tido uma condenação de 14 anos de prisão, como essa Débora do batom teve. Então eu chego à conclusão que no Brasil é mais perigoso uma pessoa portando um batom que portando um fuzil, é isso? É, bem isso aí. Bem isso aí. Qual o critério? Conveniência ideológica. Porque não foi garantido às pessoas o amplo direito de defesa, não foi garantido. Foi tudo muito sumário. Acusação e julgamento por uma pessoa só. Entendeu? E assim, a prepotência como se coloca, isso aí é inaceitável. É inaceitável. Sabe? A gente tem que realmente lutar para que haja anistia, para que haja a libertação daquelas pessoas que covardemente estão presas. Sou a favor da anistia plena, porque da forma como foi conduzido o Breitling, isso aí vai passar para a história do Brasil, uma história vergonhosa. Então nós temos que, sim, tomar posições, caminhar ali do lado do conservadorismo, dos valores da família, dos valores morais, mas sempre, independente desses valores, o principal valor, que é respeitar a Carta Magna, a Constituição. Muitos ajustes têm que acontecer. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso, é o êxodo que está acontecendo, está todo mundo indo embora. Quem tem condições está indo embora. E interessante, até para o Paraguai já tem um êxodo enorme para o Paraguai. Sim, dá todas as condições. Imposto mais baixo, segurança jurídica. Segurança jurídica, tudo isso. Os empresários não querem mais produzir aqui, eles estão indo ali para fora, para o lado. Você está entendendo? E isso é o quê? É transformar o Brasil numa Venezuela, como estava a Venezuela, nossos irmãos venezuelanos sofrendo a opressão nesses programas assistencialistas, todos isso, entendeu? Então nós não podemos, e cabe a nós legisladores, cabe sobretudo ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, essa responsabilidade de pautar como o jogo continua. Mas se nós formos covardes, a palavra é essa, se nós formos covardes, nós vamos para um caminho sem volta. Ainda dá tempo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu acho que é um debate bastante interessante. Pelo que eu vi até agora, você é o único pré-candidato ao Senado assumidamente cristão, ou seja, é um candidato que se coloca como um evangélico de fé. Isso. Você acha que é importante que tenha essa nitidez, quer dizer, você como pré-candidato se apresentar como um candidato evangélico? Vou fazer uma segunda pergunta dentro dessa minha primeira pergunta. Você acha que ainda existe preconceito contra os evangélicos? Não, o preconceito está aí. O preconceito está aí de forma vil, de forma criminosa. E eu falo isso com muita responsabilidade. Eu estou ali na Câmara dos Vereadores, no mandato, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, e nós tiramos aquela pauta ideológica de proteger bandido, né? Eles apadrinhavam bandidos. E hoje nós estamos em pautas que defendem a vida. E ali, Breitling, chega cada coisa tremenda, que vai contra a honra do evangélico, que vai contra a honra da pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço. As pessoas falam que o evangélico é isso, falam que é aquilo, mas eles ultrapassam a linha do respeito. Eu não sou obrigado a concordar com o que tudo da outra religião faz, mas eu tenho que respeitar. Eu, por exemplo, sou pastor evangélico, mas na minha caminhada política eu não falo para ninguém que eu sou pastor evangélico. As pessoas identificam que eu sou pastor com a minha conduta, o meu comportamento. Mas eu não preciso levantar a bandeira, olha só, eu sou pastor evangélico. Não. Eu sou evangélico por convicção. Eu sou cristão porque creio em Cristo, e a minha opção da fé que eu sigo, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, eu faço isso por opção e por convicção. Mas respeito a todas as outras religiões. As pessoas que estão ao meu redor, elas sabem do respeito que tenho. Na equipe de trabalho mesmo, eu tenho pessoas de outras religiões.
Mas hoje existe sim um preconceito muito grande, porque nós estamos cada dia mais ampliando nosso número. Hoje, nessa região metropolitana, somos mais de 25%. E no estado já chegamos a mais de 32%, segundo o IBGE. Então, essa é uma tomada de posição. E nós somos contribuintes, nós pagamos impostos, nós vivemos a vida que o cidadão comum vive. Nós precisamos de educação, precisamos de saúde, precisamos de tudo. Então, nós temos que ter representantes que conheçam os nossos anseios, as nossas necessidades e levante as nossas bandeiras. Porque se nós não tivermos cuidado, o campo ideológico de oposição, ele vai entubar a goela abaixo coisas que amanhã nós vamos estar submetidos a... Aí o STF vem com mais o que é aprontado ali pela oposição e olha aí. Então, acabamos de discutir essa questão da liberação das drogas que o STF está indo contra uma lei aprovada na Câmara. Não, e tem outra coisa, por exemplo, a pessoa tem a opção de mudar de sexo, é a opção da pessoa. Ela fez a opção dela, tudo bem. Mas não tem que me entubar a goela abaixo, eu não tenho que chegar amanhã, se nós não tivermos os cuidados, nós que somos pastores, nós vamos presos porque nós não queremos celebrar um casamento de pessoas do mesmo sexo. Olha que absurdo isso. Daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, vai acontecer. E vou te falar, irmão, eu posso ir preso, Bethlen, com todo carinho. Eu posso ir preso, mas eu não vou contra o meu princípio. Não vou. E assim, respeitando a Constituição, mas nós temos que estar protegendo para que isso não aconteça. Se não houver essa proteção, se não houver esse resguarde do que nós estamos falando, coisas mais graves vão acontecer. Por isso que, como cristão, né? Cristão é todo que crê em Cristo, meus irmãos católicos, de outras religiões também que creem em Cristo, somos cristãos. Mas como evangélico, que tem a fé evangélica, eu preciso me posicionar para garantir os direitos coletivos, tá? Coletivos, mas sobretudo que envolvam os meus irmãos em Cristo, as pessoas que professam a minha fé, que na verdade não é nada demais, é só ser respeitada. É isso que nós estamos querendo, é que o nosso espaço seja respeitado. O que não pode é uma minoria ter mais voz e mais força do que um grande número como o nosso. Isso não pode acontecer. Mas os grandes pensadores da sociedade, os formadores de opinião, eles são preconceituosos, não gostam de crente, não gostam. Irmão, vai às favas. Nós vamos estar mantendo a nossa posição, tá? Nós vamos respeitar. Vamos jogar dentro das 4 linhas, cada um no seu quadrado. Isso é o princípio básico da vida. Bom, deixa eu te fazer, eu queria muito saber a tua opinião também sobre essa questão da legislação penal do Brasil hoje. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui no Politicast tanto o Coronel Menezes quanto o secretário de Polícia Civil, o Felipe Cury. E os dois foram convergentes na opinião de que a polícia não trabalha pouco. O problema é que a polícia às vezes tem que prender o mesmo bandido diversas vezes. O cara tem, não é um caso isolado, são vários casos de um sujeito que foi pego cometendo roubo, às vezes até com arma de fogo, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, e o sujeito volta para a rua e comete crime novamente. Ou seja, a polícia tem que prender várias vezes esse mesmo criminoso. Você acha que o Brasil precisa de uma nova legislação penal? Tem que ter uma reformulação total. Do jeito que está, não dá para continuar. Eu estava vendo essa semana, o policial prendeu um assaltante ali no Rio de Janeiro, né? Assaltou com arma de fogo uma família, a polícia prendeu. Chegou na delegacia, o histórico do cara é um histórico enorme. E daqui a pouco ele está solto novamente. Até quando isso, Bethlen? E eu me preocupo muito com isso. Essa reformulação, isso tem que ser olhado com uma lupa muito séria. A minha família faz parte da estatística. Sim. O meu irmão, há 13 anos atrás, estava indo com a sua esposa para a igreja e passa no momento onde havia troca de tiro entre polícia e bandido. Meu irmão foi alvejado,
morreu e é mais um número da estatística. Essa violência... Você teve um caso de uma vítima fatal por conta da violência no Rio de Janeiro. E essa escalada, ela só aumenta. Ela só aumenta. E o que me deixa muito triste, Betlen, e eu não posso me calar diante disso, não posso, é quando os governantes, como os que aí estavam, ou aí estão, né, no plano nacional estão, e no estado que estavam, eles querem fazer uma maquiagem escondendo essa grande realidade. Faça-me o favor. Não é viatura bonita, não é viatura nova que resolve. O problema é mais profundo. Como é que está o emocional do policial? Como é que eles estão sendo tratados? Como é que está a escala deles? O Estado está pagando em dia o que deve ou tem muita promessa para trás? Numa outra oportunidade, eu vou trazer para você, os números são absurdos do que o Estado tem que cumprir com o policial, com os membros da Força de Segurança, né? E não cumprem. Então esse policial, que às vezes é julgado pela sociedade como corrupto, isso e aquilo outro, é muito fácil a gente julgar esse camarada e concordo que quando está errado tem que pagar, tem que ser punido. Mas esse policial sai de casa, ou no geral o policial sai de casa, sem a certeza se volta para casa, porque todo dia morrendo um policial, todo dia. Mas eles não têm, o Estado não protege aquela família. Onde estão as políticas de valorização dos profissionais de segurança? Não tem. Você vê, sim, uma porção de ação eleitoreira, de publicidade, daquilo outro. É muita purpurina, né? São muitos fogos. Muito confete, né? É muito confete e pouca ação contundente, ação definitiva. Então, assim, hoje a gente vive um processo, Betlen, como eu falei no princípio, é muito oportuno, tem que haver mudança. As mudanças precisam acontecer com responsabilidade. Não dá para continuar. As famílias hoje, elas estão presas dentro das suas casas. Ou então no shopping. Mas o shopping, se você viu ontem, tentaram assaltar, não sei se foi ontem ou se foi hoje, tentaram assaltar uma joalheria aqui no shopping metropolitano. Então é o tempo todo, assim, o abuso dos marginais, ele chegou a esse ponto. Existe a bolha, né, do túnel, né, que a gente falava que era a bolha do túnel. O pessoal que está do lado de cá do túnel, da Grota Funda, da Transolímpica, da linha amarela, daqui da Zona Sul, mas acabou essa bolha da Barra da Tijuca também. Ali tinha aquela... O crime está em tudo quanto é lugar. Os isso criminosos estão cada vez mais valentes, cada vez mais destemidos, e a sociedade, as pessoas ordeiras, as pessoas que respeitam a lei estão cada vez mais acuadas. Isso é triste, muito triste. Marcos Dias, eu queria saber a sua opinião. Eu não posso deixar de te perguntar isso, você é pré-candidato ao Senado, a sua opinião sobre um tema que particularmente me angustia muito. Eu sou pai de 3 meninas, tenho esposa, você tem esposa também, enfim, a gente vê um número crescente de casos, tanto de pedofilia quanto de violência contra a mulher, principalmente a questão do estupro. E o Congresso discute há muitos anos, parece que foi aprovado na Câmara e está inclusive no Senado, por isso a minha pergunta, a questão da castração química, que eu sou francamente a favor, porque eu acho que o sujeito que comete um crime desse, ele tem um quê de psicopatia. Então, se ele não tiver essa castração química, muito provavelmente ele vai sair e vai cometer de novo esse crime. Queria saber a sua opinião sobre esse tema específico, é um tema que particularmente me angustia muito. É uma das pautas da minha campanha, da minha pré-campanha. Castração já. Não tem outra conversa. Não tem outra conversa. O que a gente tem que ter só a responsabilidade, Betlen, que é o amplo direito de defesa. Sim. Né? A gente vê algumas coisas que às vezes nós temos que ter responsabilidade. Mas sendo comprovado, é castração. É imperdoável. É, como você falou, uma psicopatia de um camarada que pega, semana estava vendo, estuprou a filha, estuprou o neto, não importa quem quer que seja,
A violência contra a criança, a violência contra a mulher, isso aí tem que ser de qualquer forma rejeitado e tem que pagar. Um cara desse, se não for castrado, um cara que chega ao ponto de fazer um troço como esse que você comentou, foi semana passada esse evento, certamente fará de novo. Se ele não for castrado quimicamente, ele certamente fará de novo. É isso aí. E tem outra coisa, né? Ele é preso, ele tem que ir para uma área de proteção. Enquanto não tiver castração, joga ele no meio das feras. Entendeu? Joga no meio das feras. E vai dar conta, se ele for se garantir. Mas tem que ter castração. Temos que fazer que ande mais rápido isso tudo, porque são muitas famílias chorando. E isso não é um choro só pontual, não. É um choro que leva a vida toda. Porque tem pessoas, Bethlen, a gente vê histórias, né? Vê relatos, e eu falo isso também pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Tem pessoas que foram vítimas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e trazem traumas consigo. E as pessoas não sabem, porque é um tema que às vezes dá vergonha, né? Tem uma série de coisas que envolvem. E isso é inconcebível. Tem que realmente ter uma ação direta. Tem muita coisa precisando ser ajustada, Bethlen. Você é presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Na Câmara dos Vereadores. Dos casos que chegam lá, assim, o que você tem notado um aumento grande em termos dessa questão da violência? O feminicídio. Nós fizemos, inclusive, uma audiência pública recentemente. Estamos elaborando um relatório para encaminhar aos órgãos da Prefeitura, para que hajam campanhas, também as forças de segurança, para que sejam percebidas informações, para juntar com as informações que ele já tem. Mas a violência contra a mulher tem sido algo que eu nunca imaginava. Quando a gente mergulha no assunto, quando a gente recebe as denúncias ali, a gente fica muito triste com o que está acontecendo. E você vê, tem todo tipo de agressão, tem agressão psicológica, tem agressão, tudo, sabe? É aquela mulher que depende da provisão do marido ou de alguém e ela se submete. Tem todo tipo de violência que ela precisa ser combatida. E qual é o grande problema? O poder público ele falha quando não dá o suporte certo para essas mulheres. Porque o número é muito grande. Eu propus, inclusive, na audiência, né, aos meus pares, que nós temos que fazer campanhas e botar os homens participando de palestras para eles entenderem o que é um gesto de agressão à mulher. Porque às vezes ele veio de uma educação que ele nem percebe isso. Tem gente que não percebe isso e comete essa violência. Então tem que ter essa educação, desde da escola até o homem adulto, ele entender o que é e tem que respeitar a mulher. A mulher é uma dádiva que Deus criou para estar ao lado do homem, para ser companheira, para ser ajudadora. E ela não pode ser tratada com desrespeito e com outro tipo de agressão como vem acontecendo nessa escalada. Então nós estamos de olho nisso tudo. A gente vive um momento de inversão de valores muito grande, Bethlen. A sociedade, ela hoje está muito capitalista, está muito preocupada com muitas coisas de conquistas, mas os valores estão sendo deixados de lado. Eu sou do tempo de OSPB, né? Eu também. Não, você é garotão, pô. Imagina, tive OSPB, tive... Moral e Cívica. Moral e Cívica na escola e OSPB na faculdade, ou vice-versa, nem lembro mais. Faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Eu tive no ginásio e quero destacar que fui educado em escola pública. Fui alfabetizado na Escola Municipal Antônio Francisco Lisboa, ali em Guadalupe. Depois fiz o meu ginásio. E como era importante isso, né? Não, fundamental. Eu, no meu ginásio, eu tive técnicas agrícolas. Sabe, matérias que me acompanham até hoje. Ensino de qualidade. Aí você vai falar de educação, eu não posso deixar de lembrar que eu tive a oportunidade, né, de por um tempo, trabalhar como office boy ali do querido Darcy Ribeiro, aquele homem fenomenal. Então, assim, tudo isso que a gente está falando de combate direto à violência, à alteração das leis,
Tudo isso é muito importante como maneira efetiva e imediata. Mas educação é tudo, né? Nós precisamos valorizar os profissionais da educação desde o princípio. Eu tenho uma tese que me acompanha, que acho que desde o pré-natal, a menina de comunidade, as pessoas simples têm que ter um pré-natal digno. Na hora do parto, um parto humanizado, porque os protocolos de saúde, para economizar, eles expõem a mulher ao extremo, né? Só que isso está universalizado, é um protocolo. Então, outra coisa que eu acho que que obviamente um legislador a nível federal, como porque a lei de diretrizes e bases da educação ela é nacional, né? Então o currículo é nacional, vale. Isso. Que é um equívoco no Brasil, né? O Brasil é um país continental. Os problemas do Acre não são iguais aos do Rio de Janeiro, são realidades completamente distintas, né? E o currículo é nacional. Mas eu vejo assim, por exemplo, nós não temos o que deveria ter tanta bobagem nesse currículo nacional, e nós não temos algo tão importante quanto, por exemplo, a educação financeira. Não tem. Que seria básico para os jovens, né? É isso que eu falo para você. Então, voltando de um pré-natal que prestigia a mulher, de um parto humanizado, uma creche com qualidade, mas com a seguinte condição: mãe, o seu filho vai ficar na creche, mas você tem que trabalhar. Então você vai preparar aquela mãe, ao invés dela deixar a criança na creche e ficar na rua exposta às fragilidades que a rua oferece, ela vai estar colocada no emprego. Isso vai ser a forma dela garantir a vaga da criança na creche, uma condição. Depois disso, a pré-escola de qualidade, com acolhimento integral, alimentação. Depois você vai para a escola, saiu da escola da primeira etapa, você vai para a segunda etapa. E você vai seguindo. Quando tiver 15 anos, 16 anos, 20 anos, você tem uma sociedade transformada. Nós já vimos esse tipo de experiência em outras partes do mundo. Essa mudança, mas tem que ter um princípio. Nós temos ações efetivas que têm que acontecer agora. Tá? Agora, o poder público, através dos governantes, através dos parlamentares, Senado Federal, Câmara Federal, as Assembleias Legislativas todas, Ministério Público, uma força-tarefa para mudar essa confusão que está instalada no nosso país. Mas tem que não esquecer que a educação é a ferramenta de transformação. Porque senão a gente vai ficar aqui combatendo, aí mata aqui, morre ali, mas vai se enxugar gelo. Mas se você, através da educação, concomitante a essas ações diretas, você vai ter um tempo melhor. Isso aí já vimos em outros lugares e não vai ser diferente. Vereador Marcos Dias, pré-candidato ao Senado, queria voltar com você a questão um pouquinho da política, que a gente começou, depois a gente acabou indo para essa questão da legislação penal, enfim, esse assunto é tão rico que a gente vai se perdendo no meio do caminho. Não ficou claro para mim, eu entendi que você, obviamente, vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro para presidente da República. O meu entendimento foi esse. A questão do Podemos em si, nacional, o Podemos nacional, vai coligar com o PL formalmente ou o Podemos deve deixar cada estado livre para decidir o seu destino? Como eu falei, é muito cedo ainda para falar sobre essa composição final. O partido tem uma aproximação muito boa com o Flávio, né? Eu sou suspeito porque eu estou desde lá de trás, desde antes de 2018, caminhando ao lado da família Bolsonaro. Eu trabalhei, pedi voto para o Jair em 2018, fiz campanha com o Flávio, fui candidato a deputado estadual naquela eleição, terminei como primeiro suplente, levando o ideal que eu acredito e que a família acredita e apresenta. 2022, novamente, fomos juntos. E entendo que hoje o Brasil precisa voltar para os trilhos. E o nome que entendo chama-se Flávio Bolsonaro. Mas o partido, como eu falo, é muito maior do que eu, né? Eu sou membro de um partido. Então essa decisão ela vai ser normatizada, nós vamos estar respeitando, mas eu tenho certeza que o Podemos é um partido que quer um tempo melhor para o Brasil. Então, se a gente quer um tempo melhor para o Brasil, a gente não pode se
seguir do jeito que está. A gente tem que realmente fazer uma tomada de posição, e essa tomada já está bem clara e a gente sabe para onde vai. Bom, aqui a nível local, nós temos aí alguns nomes colocados, né? E obviamente o Podemos vai ter até onde eu saiba, o Podemos tem um pré-candidato ao Senado, que é o seu caso, mas não tem candidato ao governo do Estado. Nós temos alguns nomes colocados, como é o caso do ex-prefeito, agora ex-prefeito Eduardo Paes, o deputado estadual Douglas Ruas, temos o ex-governador Garotinho, acho que tem uma disputa aí dentro do partido, se vai ser o Garotinho ou se vai ser o ex-prefeito André Português. Tem o André Marinho pelo Novo. Enfim, tem o William Siri pelo PSOL. O Podemos já decidiu que caminho vai tomar aqui no estado do Rio? Olha só, Betlin, isso é uma questão muito fácil de analisar. Você tem uma máquina, que é a máquina do estado do Rio de Janeiro, uma máquina poderosa, com um orçamento de mais de 100 bilhões, que ela, durante esses últimos 8 anos, ela foi muito mal conduzida. Os últimos 7 anos, muito mal conduzida. Você vê todo tipo de escárnio com a sociedade, de todo tipo de desrespeito com a sociedade, a forma como foi aparelhada a máquina do Estado. E para corrigir isso hoje, tem que ser um gestor experiente. Não adianta você... nós já tivemos experiências do tipo, do novo. O novo sem experiência, eu acredito muito pouco. Nós precisamos de ter alguém que tenha experiência de gestão, que saiba aonde tratar, como tratar e como, sobretudo, que aplique com firmeza o mando. O que nós vimos aí nos últimos anos, nós vimos uma casa legislativa mandando no executivo. E aí, o que está acontecendo com o Estado? Você falou que está fora da política. Você não está fora da política. Você orbita na política o tempo todo e você está vendo o que está acontecendo. Não dá mais para assistir esse tipo de erro. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo ex-prefeito Eduardo Paes. Acredito muito na competência dele. É uma pessoa que vejo que acorda de madrugada para trabalhar. Ele fala com as pessoas 4h30 da manhã, 4h20 da manhã. É dedicado ao que faz. E esse é o nome que eu vejo com maior preparo para o momento que nós estamos vivendo. Eu não posso me posicionar como partido, porque como partido nós temos que deliberar em conjunto. Mas a minha manifestação será por Eduardo Paes, pelo que ele representa para mim de esperança. Porque eu não vejo, nesse momento, nenhum outro nome preparado para isso. Preparado e com autonomia de decisão. Porque pode ter alguém que tenha preparo, mas pertence a grupos e os grupos monopolizam. Tem muita coisa aí que tem que ser mudada. Pô. Mas deixa eu te fazer uma provocação, Marcos Dias. Nós temos um posicionamento seu claro, sim, a nível federal no Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, sim, é PL 22. Né? Então, é o pré-candidato à presidência do PL. E é quem você pretende apoiar para presidente. No estado do Rio, o PL tem um candidato, que deve ser, obviamente todos serão homologados na convenção, mas deve ser o Douglas Ruas. Você está dizendo aqui que pretende apoiar, por conta da expectativa que você tem nas mudanças que o Estado precisa, o ex-prefeito Eduardo Paes, que é do PSD e que é, aqui no Rio de Janeiro, coligado com o presidente Lula. Você não acha que isso pode gerar alguma confusão no seu eleitor? Quer dizer, assim, o fato de você nacionalmente apoiar um candidato do PL, que é o Flávio Bolsonaro, e aqui no Estado apoiar um candidato que não está
com o Flávio Bolsonaro? Isso é uma pergunta que eu tenho que responder toda hora, né? Inclusive na comunidade. Eu imagino, por isso que eu estou dando a oportunidade que você... Na comunidade que eu pertenço, a comunidade evangélica, eu tenho esse questionamento. Só que quando eu exponho o meu pensamento sobre gestão, e quando as pessoas vão observar a capacidade de gestão do Eduardo Paes, então eu consigo muito deixar isso claro. A grande questão, Bethlen, é o seguinte: não adianta você inventar moda colocando alguém despreparado para governar essa máquina. Nós vimos experiências recentes e o caos que se tornou. É importante deixar claro, tá? E é o que eu vejo. O Eduardo Paes, ele é Rio de Janeiro Futebol Clube. Então, se o presidente for o Flávio, ele vai se reportar ao presidente com todo respeito, com toda a forma que tiver que se apresentar ao presidente, falando: presidente, eu preciso da sua ajuda para corrigir o que está errado na segurança. E o Flávio, como presidente da República, preparado também, que ama o Rio de Janeiro, vai dedicar esforços junto com o governador Eduardo Paes para um tempo melhor para o Rio de Janeiro. Nós vamos chegar na área da saúde, Sistema Único da Saúde, né? É um sistema que precisa passar por muitas correções, é um sistema que, da forma que está, ele não está adequado. A gente vê muitos gargalos ali perigosos, e eu tenho certeza que o presidente Flávio Bolsonaro, com o governador Eduardo Paes, vão ajustar para que tenha saúde funcionando no Estado. Então, olha só, eu vou deixar bem claro a minha opinião de quem já esteve como secretário de Eduardo Paes. Ele é Rio de Janeiro Futebol Clube, com responsabilidade. Sabe, Bethlen? E assim, as conversas partidárias, a relação com o legislativo, eu tenho certeza que elas serão bastante... em primeiro momento, as pessoas ficam assustadas, mas elas têm que acontecer igual aconteceu no Paraná com o Ratinho. O estado do Paraná, você sabe que é um estado que hoje é uma potência, né, com superávit, com tudo organizado, mas quando o Ratinho assumiu, tinha uma opção de divergência de pensamentos, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Judiciário. E eu me lembro, né, do testemunho do Ratinho, que ele juntou todo mundo numa sala, fechou a porta e falou assim: nós queremos o que para o nosso Estado? Nós queremos que o nosso Estado mude o curso para onde que é de verdade, de sucesso, ou nós vamos para o caos? E ali todo mundo falou o que tinha que falar e se resolveram, e hoje você vê o que está o Paraná. Os empresários querem ir para o Paraná, Bethlen. Onde estão os empresários que estão aqui no Rio de Janeiro? Onde estão os empresários que eram daqui? Já não estão mais aqui. Você está entendendo? Então, assim, tem que ter essa responsabilidade. E eu tenho certeza que o Eduardo Paes tem essa capacidade. Tem essa capacidade. Como ele mesmo fala assim, olha, a gente tem que melhorar a todo instante. A gente não consegue acertar tudo. Mas amor ao Rio de Janeiro e preparo para cuidar do Rio de Janeiro ele tem. Então eu vou sempre levantar essa bandeira, deixando muito claro, e que fique registrado: nunca votei no PT, não voto no PT, e tenho minhas posições muito convictas de que nós vamos governar o Estado do Rio de Janeiro, alinhados com o governo federal, no governo Flávio Bolsonaro, lutando para ter um tempo melhor para o Estado e para o Brasil. Bom, meu querido amigo Marcos Dias, nosso tempo está acabando aqui, mas eu antes queria franquear a palavra para você fazer suas últimas observações, te agradecer muito, né? Acho que a gente sempre tenta fazer aqui desse espaço do Politicast um espaço bastante democrático, a gente tenta ouvir todas as correntes políticas, e eu já estou há algum tempo querendo te convidar para você poder vir aqui expor. O Podemos é um partido importante, é um partido médio. Hoje, se não me engano, é um partido maior até do que o PSDB no Congresso Nacional. Bem maior. Temos 27 deputados de mandato e 3 que estavam no mandato estão suplentes. Então, eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Você é pré-candidato ao Senado. É importante também, vai ser uma eleição assim que vai ter um foco muito grande do eleitor. O eleitor vai estar muito antenado nessa eleição ao Senado.
a gente poder ouvir as tuas posições, o que você pensa desses temas tão importantes para o Brasil. E queria te franquear a palavra para você poder se despedir de quem está nos assistindo até agora. Antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E a você que de forma tão gentil me recebeu aqui no Politicast, essa casa tão bem organizada, uma equipe fenomenal, parabéns para o teu time. E me dá a oportunidade de falar para essa audiência tão grande que você tem, no Estado e fora do Estado. A política nacional te acompanha. Eu, às vezes, estou ali em Brasília, você sabe que eu tenho uma agenda muito presente em Brasília, e as pessoas falam, manda um abraço para o Bethlen, manda um abraço para o Bethlen. Então, assim, você, de verdade, você é muito bem assistido. Então, a oportunidade de externar o meu posicionamento, meu pensamento, declarar amor ao Rio de Janeiro, a essa terra linda, onde nasci e me criei, aonde quero que meus filhos tenham prazer de viver, né? Porque a oportunidade a gente tem de poder ir para fora e buscar alguma coisa, mas não, aqui é o nosso lugar, aqui é o nosso lugar. O Rio de Janeiro é lindo e vai continuar lindo, as pessoas são maravilhosas. O que a gente precisa ter é responsabilidade e seriedade no que estamos propondo. E tem uma coisa que eu preciso destacar, Bethlen, que é muito importante. Sou muito discreto, você sabe que eu sou mais dos bastidores, aquela vida toda sempre ali nos bastidores, e hoje que me põe nessa vitrine, nessa exposição, me apresentar como preparado. Porque às vezes as pessoas falam, quem é esse cara novo, de onde surgiu? Então, assim, depois vão me conhecer mais, vão ver que eu tenho bagagem, experiência de vida. Nos meus 54 anos eu estou preparado para representar o estado do Rio de Janeiro ali em Brasília, com amor, com carinho, com zelo, com respeito à Carta Magna, não vai ter loucura. Vocês não vão ver da minha boca xingamento de ministro, mas vou colocar ele no lugar dele. O papel dele vai ter que ser cumprido a rigor, porque senão, se tiver que ser impeachmentado, vai ser impeachmentado. Se descumpriu, se não jogou dentro das 4 linhas, tem que ser impedido, que é muito triste, tá? Tomara que isso não aconteça, tomara que no futuro, né, os novos quadros aí, eles estejam realmente enquadrados, e não precisa, porque o impedimento de alguma autoridade é muito chato, a cassação é muito chato, mas se são ferramentas necessárias a serem usadas, elas serão usadas, mas com responsabilidade, sem xingamento. E outra coisa que fique claro, né, agora na época de eleição, a gente vê muita gente pegando carona, no própria família Bolsonaro mesmo, né, tá lá usando isso. Não, a gente não tem que ter carona, a gente tem que ser de verdade. Tem gente que vai falar que para conseguir voto, mas vai ver o histórico de quem realmente é. Quem realmente é aquela pessoa que está ali, são os anônimos na rua, são aquelas pessoas que ficavam na porta dos quartéis, que ficavam levantando a camisa verde e amarela para cima e para baixo. Então a gente vai ter a oportunidade, eu começo aqui hoje, nesse canal tão especial, falando assim, nós somos de verdade, e estamos preparados para lutar por um tempo melhor para o Brasil. Eu sou muito grato a você pela oportunidade e sempre que precisar estou aí à disposição para interagir. Um pouco nervoso aqui, né? Porque está diante de você que é uma fera. Imagina. Né? Marcos Dias, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a você que nos assistiu até agora e peço, se você gostou, curte, compartilhe o nosso programa para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. Né? Compartilha com seus amigos, até brinco, se quiser compartilhar com os inimigos também compartilha com quem você quiser, mas nos ajude a levar esse conteúdo de qualidade a mais gente, porque o que a gente tenta fazer aqui é justamente fazer uma discussão mais profunda das questões, tanto locais quanto nacionais. Muito obrigado a você pela sua audiência até aqui.